vai acontecer com você essa semana? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Carol, taróloga, e te acompanho nessa jornada. Para fazer essa tiragem, hoje eu te trouxe duas opções de pedrinha, sendo essa aqui a pedrinha de número 1, é uma ametista, e a pedrinha de número 2, eu não sei o nome dessa pedra, pessoal. Quem souber e quiser deixar nos comentários. Veja qual chama mais a tua atenção. Vamos lá? Então, para o pessoal que escolheu aqui a pedrinha de número 1. Enquanto eu embaralho as cartas, é sempre importante que você pense no seu nome completo e na sua data de nascimento, que você peça ao universo te trazer tudo aquilo que você precisa saber agora. Vamos lá, o que nós temos aqui para essa semana para o pessoal que escolheu a pedrinha de número 1. Bom, pessoal, aqui já vem um recado bastante importante relativo a uma parceria que possam te oferecer essa semana. Alguém pode se aproximar te oferecendo algo, pode ser parceria de trabalho ou de relacionamento, mas aqui a espiritualidade está pedindo para você pensar um pouquinho e ver se realmente é isso que você quer. Porque, no fundo, talvez essa parceria, esse objetivo aqui que está sendo trilhado nesse sentido, talvez não seja muito bom. Pode ser que a pessoa só te ofereça algum objeto, alguma coisa? Pode, tá? Uma venda. Mas aqui pede um pouquinho de racionalidade, de você não aceitar logo de cara as coisas, de você pensar duas vezes antes. Porque isso pode gerar uma confusão lá no futuro. Talvez você saia insatisfeito dessa parceria e aí, em consequência, você meio que não atinge os objetivos que você tem e acabe se desgastando emocionalmente. Então, como eu disse, pode ser relacionamento? Pode, mas se você já vem, por exemplo, de um ciclo com uma pessoa, que você tá vendo que o negócio não tá bom, você vai aceitar, por exemplo, assumir um compromisso mais sério com ela? Tem que pensar se vale a pena, entendeu? Tá vindo ali de um ciclo onde você tá precisando de trabalho. Você já percebeu que o ambiente de trabalho ali talvez possa ser um pouco competitivo. Se você estiver precisando muito, tudo bem. Mas se não, analisa bem. Veja se vale a pena. Às vezes você tá saindo de um lugar para entrar em outro que possa ser um pouquinho pior, vamos dizer assim, né? E se for algo para comprar, analisa se é o momento, analisa se faz sentido comprar isso agora. Às vezes você já tem algumas coisas que vão pesar ali lá na frente, né, na questão de dívidas, e isso pode causar um certo estresse, entendeu? Vamos ver o que mais. Uma situação aqui, para quem aqui tá sofrendo, às vezes pode estar chateado com uma situação, essa situação se equilibra essa semana. Olha que libertação. Escreva nos comentários, eu recebo essa libertação. Se você não tá bem, se você anda muito cabisbaixo, se aconteceu alguma coisa que você não tá conseguindo gerir muito bem, o tarô vem falar de uma situação que se equilibra, de você conseguindo sair um pouco desse ciclo mais negativo e se abrindo para algo mais positivo, né? Aqui pode ser a superação mesmo de ciclos de dificuldade, de ciclos que a gente carrega há muito tempo, que a gente tem ali uma certa dificuldade de amenizar, de passar por cima. Pode ser também, por exemplo, você saindo de um ciclo muito negativo para entrar em um ciclo mais equilibrado emocionalmente, você conseguindo enxergar as coisas de uma maneira diferente, conseguindo enxergar o mundo de uma maneira melhor, né? E isso é muito positivo porque tira esse peso que é trazido por esse 5 de copas de uma situação negativa, né? De uma situação que pesa, de algo que é cansativo e pesado. Vamos ver o que mais aqui. Opa, começou a bagunçar tudo aqui. Para o campo de dinheiro, essa semana aqui, pode ter um recebimento, pode ter uma entrada, mas eu vejo você analisando muito bem se vale a pena você gastar isso agora, se vale a pena você movimentar esse campo agora. Por quê? Você percebe que a entrada financeira que vem, o recebimento que você está tendo, é relativo a um esforço que você fez, a algo que você plantou lá atrás. E finalmente você está começando a ter a colheita disso, né? E eu vejo que você meio que vai afastar ali os pensamentos, tanto negativos e até mesmo compulsivos de gasto,
e se resguardar um pouco financeiramente. Lembra que eu falei que pode surgir uma proposta, algo para você comprar? Então, eu vejo você meio que assim, dando valor para isso. Isso é muito importante, pessoal. Racionalizando, pensando, será que eu entro nisso e depois eu crio uma dívida? Não, melhor não. Então, aqui eu vejo que, principalmente agora, né? Essa leitura é atemporal, mas para quem estiver vendo agora no fim do ano, vai representar, às vezes, ali um 13º, um dinheiro que você recebe de algum trabalho que você fez, executou muito bem, e você falando, será que eu, né? Será que eu sigo? Será que eu gasto dessa maneira? Entendeu? Então, aqui me dá essa impressão de você tendo maior controle financeiro, mas existindo ali uma pequena entrada financeira, tá? Para quem está em um relacionamento, aqui a gente vê momentos muito gostosos passados em conjunto com o teu parceiro. Aqui vai falar muito de momentos ali de felicidade, de união, de um pensando no outro, de um cuidando do outro. Principalmente aqui no sentido de entender o valor que a outra pessoa tem na tua vida e de querer nutrir esse valor, querer estar com essa pessoa, querer cultivar esse relacionamento, né? Pode falar de envolvimento físico, tá? Pode falar de aproximação, pode falar de envolvimento nesse sentido. Mas aqui eu vejo mesmo a questão ali da felicidade, da alegria que você sente por ter essa pessoa na tua vida e essa pessoa também. Então tem uma reciprocidade aqui, né? Se você tem dúvidas, por exemplo, se essa pessoa tem um sentimento forte por você, se é a pessoa que gosta de você, aqui fala de coisas positivas, fala de coisas boas. A gente tem que lembrar do aviso lá da primeira tiragem, caso você viva um relacionamento conturbado, você já vive um relacionamento estressante, não descarta o primeiro aviso, tá? Presta bem atenção nesse sentido. Para quem não está namorando, para quem aqui tá solteiro, também me passa a impressão de que você tá meio que cuidando de si, que pode sim se aproximar alguém, querendo aqui algo mais descompromissado, mas eu vejo você meio que analisando, será que faz sentido? Será que é isso mesmo que eu quero? Meio que focado em você, sabe? Cuidando de si mesmo, isso é bem importante. Um quesito aqui de campo de trabalho, pessoal, para quem tá trabalhando aqui, ó, tem decisões importantes nos próximos dias, você meio que tendo que tomar uma iniciativa em algum caminho novo, às vezes algo que você ainda nunca trilhou, e pensando se faz sentido, se é esse mesmo caminho, mas ali sentindo bastante com o coração, sabe? Se permitindo analisar a situação como um todo. E tá certo, tem que analisar mesmo, tem que racionalizar, ver se faz sentido, tá? Não se mova somente com o teu emocional. Tem uma estratégia para lidar com certas coisas, porque isso faz sentido nesse momento. É uma semana que eu não vejo assim um esgotamento no âmbito de trabalho, não. Eu vejo as coisas mais equilibradas, tá? Mas também vai falar aqui de situações onde você vai ter aqui uma decisão importante para tomar nos próximos dias. Para quem não está trabalhando, lembra que eu falei que pode surgir uma oferta de emprego? Veja se faz sentido para você, porque pode ser um ambiente um pouquinho conturbado. Se fizer, se você está acostumado, ok. Se for algo que você precisa imediatamente, ok. Mas se não, pense um pouquinho nisso. A espiritualidade está pedindo uma proximidade maior dela nesse momento. Então, para quem frequenta alguma religião, alguma coisa nesse sentido, ela vem falar para você se aproximar, para você ouvir o que ela tem a dizer, para você não deixar de cultivar as tuas crenças e tua fé, tá? Precisa ir em algum lugar? Não, gente, né? Cada um tem o seu jeito ali. E não quer dizer que a crença do outro esteja errada. Cuidado muito com rigidez, né? De querer impor alguma coisa em outras pessoas também essa semana. A espiritualidade pede essa proximidade, mas o Hierofante ele fala muito dessa rigidez, às vezes com algumas questões, de querer que as coisas sejam preto no branco, sendo que hoje existe tanta modernidade, tanta expansão, que poderia alguma coisa seguir por um caminho diferente. Lembrando sempre, tá, pessoal? Essa é uma tiragem coletiva. Se não fizer sentido para você, você pode assistir a próxima pedrinha ou fazer sua consulta aqui comigo. Não esquece de deixar seu like e seu comentário aí falando eu recebo esta libertação, né, que a gente vê aqui do ciclo difícil. É isso que eu tenho para vocês hoje. Um grande beijo e até a próxima, porque agora nós vamos para a tiragem de número 2 para o pessoal que escolheu a segunda pedrinha.
Desejo a vocês uma ótima semana. Vamos lá, pessoal? Enquanto eu embaralho as cartas... Epa, que não embaralho nada. Enquanto eu embaralho as cartas aqui, é importante que você pense no seu nome completo, que você vai pensando na tua data de nascimento. Peça a espiritualidade para te revelar tudo o que você precisa saber no momento, referente à tua semana. Vamos lá? Olha que interessante, aqui também saiu um recado parecido com a primeira tiragem, no sentido de... Pode ser que essa semana você receba uma oferta, alguma parceria, alguém se aproxime querendo alguma coisa, querendo te ofertar algo. E aqui já vem o aviso, pensa bem, analisa se faz sentido. Por exemplo, se você acabou de sair de um relacionamento, você está vivendo um momento conturbado, aí você conhece outra pessoa, essa pessoa já quer oficializar as coisas, faz sentido nesse momento? Será que você ainda não está muito cansado, carregando o peso da outra relação? Às vezes tem coisas que não foram superadas, que precisam ser resolvidas primeiro. Então aqui pede, né, essa análise, fala para ir com calma, pra você não aceitar logo de cara. Mesma coisa em relação, às vezes, a algo que é ofertado num sentido de amizade, ou, vamos dizer assim, um contrato, alguma coisa que a pessoa venha a falar para você para fazer uma parceria com ela. Analisa se faz sentido, analisa com calma, peça um tempo para a pessoa, para você pensar, para você ver se faz sentido na tua vida. O 9 de paus fala de você muito desgastado nesse momento e um pouco cansado relativo a tudo que vem vivendo. Até mesmo para quem for, por exemplo, tá procurando emprego, mas ao mesmo tempo está muito cansado e esgotado da área que está trabalhando. Faz sentido você aceitar uma mesma proposta numa mesma área que você sabe que você vai ter os mesmos desgastes? Se você puder pensar diferente, se você puder esperar, se você puder analisar, analisa, tá? Por favor, porque aqui a espiritualidade fala para não tomar atitudes impulsivas, tá? Vamos lá. Relativo aqui ao campo financeiro, pessoal, eu acredito que você pode receber algumas ofertas de gastos essa semana, mas eu vejo você bastante controlado, analisando se faz sentido utilizar o teu dinheiro com aquilo ou não. Às vezes até pensando se lá no passado você não fez escolhas ruins que podem ter causado uma situação ali um pouco, vamos dizer assim, que te deixou meio descoberto na chuva. E hoje você pensando, faz sentido? Será que é isso mesmo que eu devo aceitar? Para quem tá querendo quitar a dívida aqui, pode ter um outro caminho que você não tá enxergando. Pode ser que às vezes tem pessoas te oferecendo ajuda, mas você não tá querendo aceitar. Ajuda pode ser financeira, pode ser em conversa, pode ser em conselho, às vezes você não tá conseguindo nutrir muito bem isso. Mas aqui fala, de um novo caminho que você não tá conseguindo ver porque você tá focado só aqui. Fala da entrada financeira, né, que vem aqui pela oferta desses 6 de copas, mas fala de você muito analítico, pensando se vale a pena realmente gastar ou não, principalmente agora, que nem eu falei, é uma leitura coletiva, mas agora, né, se você tá ouvindo no fim do ano, ela é atemporal, mas se for nesse momento que você tá ouvindo, parece que você tá meio que racionalizando, sabe? Segurando um pouco. Gente, época de festas a gente gasta demais, né? Com comida, com roupa, com... Nossa, eu tô me controlando bastante. E vocês? Já escrevem aí nos comentários se vocês estão se controlando. Mas tá positivo aqui. Coloque aí nos comentários, eu recebo essa entrada financeira. Para quem tá num relacionamento aqui, vai falar de um período um pouco conturbado nessa semana, onde vocês vão ter que tomar algumas decisões para entender se o relacionamento faz sentido do jeito que está ou se vocês devem abrir caminhos novos, seguir por caminhos novos. Não tô falando de término aqui, tô falando no sentido de... será que faz sentido a gente continuar insistindo dessa forma nisso? Ou será que a gente pode encontrar um caminho alternativo para resolver esse problema? Eu vejo que o casal, às vezes, pode estar um pouco desgastado de muitas coisas, até mesmo da rotina, e vai querer fazer uma mudança. Vamos mudar, vamos sair, vamos fazer uma coisa que a gente nunca fez. Vocês meio aqui com pensamentos um pouco nublados, pode falar um pouquinho aqui de discussão por conta desses desentendimentos.
Então é importante que você analise se faz sentido conversar naquele momento, se vocês não estiverem bem, mas aqui me fala muito de vocês meio que querendo mudar a realidade atual, querendo enxergar novos caminhos, querendo se abrir para novas possibilidades, para trazer ali um ânimo para dentro dessa relação de novo. Então, fala muito dessa reconstrução. Para quem aqui tá separado, neste momento eu não vejo volta, tá? Eu já vou avisar vocês, porque aqui me dá a impressão de uma situação onde vocês meio que tendem a seguir por caminhos diferentes, mas quem está num relacionamento é muito mais essa questão de renovar a relação, de sair um pouco desse âmbito um pouco confuso que vocês possam estar vivendo. Para quem não está num relacionamento, quem tá solteiro e tá buscando alguém, aqui vai me passar a impressão de que você pode não ter uma total certeza do que você está buscando para a vida amorosa. Pode ser que você esteja vivendo alguns momentos de confusão, não tem certeza do que você quer, do que você está buscando. E por conta disso, mesmo que apareça alguém, vai ficar um cenário meio confuso, você não vai saber meio para onde ir e como lidar com tudo isso. Então, é meio que um aviso aqui para você entender o que você quer e direcionar o teu caminho para isso, para depois assumir algum compromisso, tá? No campo aqui do trabalho, né, para quem tá trabalhando, peraí que pulou duas, eu vou aceitar, vou colocar aqui do ladinho. Para quem tá trabalhando aqui, vai me dar a impressão de uma semana onde eu vejo você meio que olhando lá na frente para querer colher as coisas que você vem plantando. Principalmente para quem é autônomo, meio que querendo trabalhar bastante para conseguir atingir um pico de estabilidade financeira, um pico onde você se sinta mais calmo, mais leve num quesito financeiro. E para quem trabalha mesmo num âmbito fechado, né, CLT, me passa muito a impressão de você meio que se esforçando aqui para conseguir um reconhecimento, focando na sua carreira, focando em se dedicar, em fazer tudo o que é necessário. Pode falar até mesmo de novos estudos essa semana, de você se abrindo para estudar, para pensar, para analisar algumas coisas, para falar, quero seguir por esse caminho, quero me profissionalizar nisso, quero aprofundar essa questão, sabe? Te vejo muito empenhado nesse sentido. Cuidado com aquele ânimo que vai e passa, sabe? A gente começa uma coisa e depois volta para trás, cuidado com isso. Mas no sentido geral, tá uma semana bastante boa para trabalho, para entrada financeira, que nem a gente já falou. E ao mesmo tempo para você conseguir se dedicar a isso, criando o teu futuro lá na frente, tá? Para quem tá desempregado aqui, eu acredito que nem eu falei ali, até pode surgir uma oportunidade de trabalho, veja se faz sentido para você nesse momento, tá? Se é mesmo nessa área que você quer, se você não quer mudar de área, veja o que você tá buscando. Aqui, pessoal, vem falar de situações aqui movidas num quesito de família. É muito provável que você tenha momentos gostosos com pessoas que você ama essa semana, que você vai conseguir viver ali momentos de felicidade. Fala aqui de controlar um pouquinho os ânimos, tá? Então, às vezes, num momento onde tem muita gente, surge aquela conversa sobre política, cultura. Cuidado, não vai entrar nesse negócio, sabe? Não vale a pena. Cultura não, né? Religião, por exemplo. Sabe que vai estressar, vai criar uma situação que não vale a pena. Aqui fala de uma abundância muito grande de sentimentos, de estar vivendo momentos gostosos, mas tendo que controlar um pouco os ânimos para não descarrilhar tudo, né? Principalmente, que nem eu falei, essa leitura é atemporal, mas se você estiver vendo no fim do ano, em clima de fim de ano, onde a gente vai estar meio que reunido e às vezes, né, pode... Vamos dizer que chega num ponto que você fica um pouco de saco cheio das pessoas que estão ali. Então, cuidado nesse sentido, tá? Aqui, como conselho, a espiritualidade fala de aceitar as mudanças de vida. Lembrando sempre que essa é uma tiragem coletiva, pode não ressoar com todos. Se você quiser ouvir a pedrinha número 1, você ouve ou venha fazer sua consulta comigo, tá? Mas aqui vem falar de altos e baixos da vida e de a gente saber aceitar esses altos e baixos. Você sabe lidar muito bem com mudanças? Coloca aí nos comentários se você sabe ou se você não sabe, se você tem dificuldade.
Porque aqui a roda da fortuna, ela fala muito, né, desses altos e baixos, ela fala de que às vezes a gente tá lá em cima, depois a gente tá lá embaixo, e a gente precisa ter esse jogo de cintura para saber lidar com tudo isso, entender que às vezes um momento ruim ele vai passar, mas um momento bom também, e por isso é necessário que a gente realmente aproveite este momento, tá certo? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. É isso que eu tenho para vocês. Um grande beijo, uma boa semana e até a próxima!